Graça e paz, meus amados irmãos. Estaremos fazendo a leitura do livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Muito maior que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por mais essa noite, te agradecemos por esse culto, meu Pai, e entregamos na tua mão, meu Pai, a exortação da tua palavra que aqui será feita. Te peço, meu Pai, pelas pessoas que estão em casa, por cada família, meu Pai, que abra os corações e sua mente para que essa palavra venha de encontro aos nossos corações e às nossas mentes, meu Pai. Que decorrer dessa semana, meu Pai, cada palavra que for falada aqui, meu Pai, for dita aqui, esteja em nossos corações para que assim a gente venha, meu Pai, usar nas nossas atitudes. Em meio a tanto caos, meu Pai, em meio a uma pandemia dessa, meu Pai, a gente fica realmente, meu Pai, com o coração pesado e ansioso, meu Pai. Mas que o Senhor venha, meu Pai, nos lembrar dia a dia que o Senhor é um Deus poderoso que está nos protegendo, que irá nos proteger, meu Pai. Que a Tua palavra venha servir de consolo e exortação para cada um de nós. Em nome de Jesus é que eu te oro, te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, eu trouxe uma reflexão que tem como texto base o Salmo 46, que vai ser visto na pregação de hoje, mas a gente vai estar lendo para essa reflexão somente o 10 e o 11. Vou ler na minha versão, que é a linguagem de hoje, diz assim:
Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O versículo 10 apresenta um chamado à quietude, uma verdadeira ordem, promessa que se contrapõe à ansiedade. O salmista, na condição de profeta divino, afirma o seguinte: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Qual o fundamento desta ordem de quietude? A resposta parece estar contida no versículo 11, quando o salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Não há fundamento para a inquietude quando o Senhor dos exércitos está conosco. E o que este Senhor dos exércitos pode fazer para o seu povo? Primeiro ponto. Ele é refúgio e fortaleza, o que significa dizer que quando estivermos em angústia, ele será o socorro bem presente. Segundo ponto. Deus, que fez a sua igreja o seu santuário e a sua morada, está habitando no meio da sua igreja para provê-la de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ponto 3. Ele não permitirá que sejamos abalados e sempre que estivermos em perigo, ele nos ajudará desde o anteamanhã, ou seja, antes mesmo do dia começar. Ele já começou a trabalhar em nosso favor. No versículo 8, diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor. Esta porção é muito significativa, pois é a partir dela que obteremos a condição para manter nossa alma em quietude. Sempre que contemplamos as obras do Senhor, nossa alma obtém fé. E quando cremos, tornamos-nos maravilhosamente fortalecidos no Senhor. Lembramos-nos dia após dia, sempre que o nosso Senhor nos traz sempre coisas maravilhosas. Meus irmãos, neste momento estaremos fazendo um momento de oração pela Covid. Oremos. Deus grandioso e amado Pai, nós te rogamos, meu Pai, agora, por esse momento em que passamos, meu Pai, por esta pandemia, pelas pessoas que estão envolvidas, meu Pai, tanto os profissionais de saúde como aquelas que estão com a doença ou aquelas que trabalham para sustentar a sua família, meu Pai, ou aquelas que realmente precisam sair de casa para trazer o sustento ou para visitar um ente querido ou até mesmo para levar a sua palavra, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, por essas pessoas, meu Pai, dê proteção, meu Pai, para elas e força para continuar, meu Pai. Eu sei que esse momento está sendo difícil, que o nosso psicológico tem se abalado bastante, meu Pai, mas como filhos teus, meu Pai, pregadores da tua palavra, meu Pai, trazemos ela nos nossos corações, meu Pai, como segurança, como conforto e como exortação. Te peço, meu Pai, para que a tua obra não pare, sei que não vai parar, meu Pai, para que nós que estamos fazendo nosso papel, meu Pai, venhamos a dar testemunho, meu Pai, para que outras pessoas também se sintam à vontade para falar, meu Pai, que se sintam encorajadas, meu Pai, a falar da tua obra, a falar da tua palavra, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, para aquelas pessoas que tiveram a doença, meu Pai, que ficaram com sequelas ou aquelas que já foram curadas, meu Pai, te agradeço por isso. Te peço aquelas que estão à frente, meu Pai, os profissionais de saúde, meu Pai, os professores, as pessoas que têm que sair de casa para trazer o sustento, meu Pai. Te peço o nosso governo também, meu Pai, esteja fazendo conforme a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te entrego, meu Pai, o mundo que está hoje nas tuas mãos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Vamos estar continuando os nossos momentos missionários e hoje nós vamos conhecer o 21º país, chamado de Uzbequistão. É um país no centro da Ásia. O seu governo é uma república presidencialista. Os seus idiomas são uzbeque, russo e tajique. As suas religiões são o cristianismo e o islamismo, que é aquela religião que crê em um único Deus, que eles creem que o seu livro, Alcorão, é o principal e completo livro sagrado, e esse livro é constituído por ensinamentos revelados por Alá, que é o seu Deus, ao profeta Maomé. E eles creem que esse Deus possui o poder de decidir sobre o que acontece com cada pessoa. A sua população é de 33,2 milhões de pessoas e o seu líder é o Mirziyoyev. Os tipos de perseguição: paranoia ditatorial, opressão islâmica. Os cristãos são vistos por amigos, familiares e vizinhos como traidores. No país, não são permitidas atividades religiosas
além de instituições controladas pelo Estado. Os cristãos podem ter suas reuniões invadidas e serem presos ou multados porque as reuniões são ilegais. Os líderes das igrejas sofrem mais perseguições porque as autoridades querem causar medo e ansiedade nas congregações. As mulheres no país não são livres para escolherem a sua religião. Mulheres que se convertem ao cristianismo são sequestradas, sofrem assédios psicológicos, físicos e casamentos forçados com seguidores do Islã. Os homens cristãos sofrem negligência de promoção nos empregos, alguns são assediados ou perdem os empregos, causando assim problemas no sustento da família. Os pedidos de oração para que a nova liderança no país traga mudanças bem-vindas à população cristã, para que o Espírito Santo capacite, encoraje e equipe os cristãos que sofrem naquele país, e por sabedoria e proteção aos líderes das igrejas no Uzbequistão. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre essas pessoas que tanto precisam de Ti, conhecendo nossos irmãos de outros países, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos presenteia com essa ferramenta que nos permite, Senhor, conhecer a realidade dessas pessoas, nos permite orar por elas, nos permite atender ao seu chamado de oração. E nós queremos te colocar aqui, Senhor, a vida dessas pessoas, que elas possam estarem firmes, Senhor, que o seu Santo Espírito capacite elas, encoraje com tanta opressão e perseguição naquele país, Senhor, que elas possam ter ousadia, que elas possam também ter cuidado ao compartilhar do seu Evangelho, Senhor, que elas sejam cautelosas, Senhor, e que o Senhor as proteja. Nós queremos te pedir também por sabedoria e proteção aos líderes daquela igreja, Senhor, que eles liderem aquelas pessoas com amor, com retidão, Senhor, que eles liderem aquelas pessoas, Senhor, com humildade, Senhor, e que essas pessoas possam vir entender, Senhor, o que eles querem dizer, que essas pessoas se peçam perdão dos seus pecados, se redimem, que essas pessoas possam te procurar cada vez mais, Senhor. Nós te agradecemos também pelas pessoas que lideram aquele país. Nós sabemos que o Senhor as colocou lá, Senhor, mas nós pedimos que o Senhor quebrante o coração delas, Senhor, que essas pessoas possam ter compaixão com essa população cristã no país, que as pessoas possam ser livres, Senhor, para escolherem os seus caminhos, escolherem a sua religião. Protege eles, Senhor. Abençoa aqueles que estão naquele país, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Faz-me doar ao invés de possuir.
ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, o capítulo 46. Salmos, capítulo 46. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor,
que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos traz essas palavras tão confortadoras, Deus, aos nossos corações, que fica atemorizado, que fica turbado, Deus, e o Senhor vem com essas palavras de amor, Deus, e de confiança, Deus, aos nossos corações, para que possamos, Deus, estar com a nossa mente, Deus, e o nosso foco em Ti, Deus, em confiar em Ti, Deus, e não nos medos e problemas, Deus, que enfrentamos, Deus. Muito obrigado, Deus, pela leitura dessa Sua palavra, Deus, que sempre nos deixa maravilhado, Deus, sempre nos deixa alegre, Deus, por saber que tem um Deus que cuida da gente, Deus, e que sabe cada coisa que precisamos, Deus. Que o Senhor, Deus amado, esteja instruindo o pregador que vai vir aqui à frente, Deus, para que, Deus, ele venha dizer, Deus, aquilo que o Senhor quer que escutemos essa noite, meu Pai, não aquilo que o irmão Mateus mesmo quer falar, Deus, mas aquilo que o Senhor deseja que escutemos essa noite, Pai. Obrigado, Deus, por isso, e obrigado, Deus, porque o Senhor nos permitiu mais uma vez estar aqui, Deus, aprendendo mais de Ti e conhecendo mais de Ti sobre quem é o Senhor Deus. Assim agradecemos, Deus, e pedimos ao Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Nós iremos pensar essa noite sobre a confiança em tempos de calamidade, a confiança que precisamos ter em Deus diante de todas as dificuldades. E em falar de dificuldade, o povo de Deus sempre teve dificuldades. O povo de Deus sempre passou por momentos de tribulação, momentos que precisou confiar no Senhor. E eu lembro agora, por exemplo, de Noé. Noé teve muita dificuldade na sua época de tentar convencer as pessoas sobre o amor de Deus, sobre o castigo que viria, sobre o dilúvio. E diante de todo aquele sofrimento, ele precisou guardar a sua fé, precisou ter confiança de que aquela chuva realmente viria. Ana, que orava insistentemente por ter um filho, mesmo sendo perseguida, para não confiar nisso. Elias, que foi perseguido pelo rei e precisava confiar que o Senhor estava cuidando dele mesmo diante de toda aquela dificuldade ali. Os apóstolos, os próprios discípulos de Jesus, os mártires que vieram depois dele, hoje, os irmãos da igreja perseguida, que são perseguidos todos os dias porque servem ao Senhor. Então veja que o sempre teve que guardar essa confiança diante das demais adversidades que vêm na nossa vida. E com relação à pandemia não seria diferente. É só um problema a mais que a igreja tem que atravessar, tem que vencer diante de todos esses casos que têm acontecido no mundo. E esse Salmo 46 é muito especial para muitos de nós, deve ser para todos nós na realidade. A ocasião que esse salmo ele foi escrito nos leva a crer que foi naquele momento em que o rei Senaqueribe, que era rei da Síria, se preparava para invadir Jerusalém, para derrotar o povo ali cujo rei era Ezequias, está registrado lá em 2 Crônicas, capítulo 32. E o salmista aqui, os filhos de Corá, que escreveram o Salmo 46, eles relatam aqui, nesse salmo, até o versículo 9, eles falam dos atos soberanos de Deus. E no versículo 10, ele fala algo muito bonito. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu penso em duas coisas aqui. Deus está falando assim para o seu povo: tenham calma, se aquietem, tenham paciência, eu sou Deus. E aí no verso 11 ele diz: o Senhor dos exércitos está com vocês. Mas também Deus está falando para aquele rei, Senaqueribe, dizendo assim: deixe o meu povo em paz, deixe de me irritar, porque eu sou Deus, se aquietem aí, estou acima de qualquer coisa para dar segurança ao meu povo.
Por que será que Deus disse isso a Senaqueribe ali? Eu penso que pela afronta que aquele rei trouxe diante do rei Ezequias, falando mal do próprio Deus, quando no versículo 17 de 2 Crônicas 32, Senaqueribe diz assim: assim como os deuses das outras nações não foram capazes de o seu povo das minhas mãos, o rei de Ezequias também não conseguirá fazer isso. Qual foi o final daquela história? Depois você pode ler lá, 2 Crônicas 32. Aquele rei, ele perdeu. Deus enviou um anjo que matou, dizimou todo o exército de Senaqueribe. E o rei conseguiu fugir. Quando ele chegou na sua terra, ele entrou no templo do seu Deus ali, e dentro do templo do seu Deus, os seus próprios filhos mataram Senaqueribe à espada. Então Deus foi a fortaleza e foi o refúgio do seu povo naquele momento. Talvez você não saiba, mas o Salmo 46, dizem os historiadores, que era o salmo favorito de Martinho Lutero. Inclusive, ele usou alguns versos do Salmo 46 quando ele escreveu aquela conhecida música Castelo Forte. Lutero, ele também enfrentou muitas perseguições, ele também enfrentou muitos perigos na sua vida quando ele pregava o Evangelho, e naquele cenário de tanta perseguição, Lutero jamais desistiu desse Evangelho, jamais se sentiu intimidado. Ao contrário, ele mostrou toda a sua confiança em Deus naqueles momentos em que a sua vida corria risco. Por isso, ele declarou: Castelo Forte é o nosso Deus. Um conhecido teólogo chamado Charles Spurgeon chamava o Salmo 46 de Cântico da Santa Confiança. E se nós formos ler, realmente é um salmo que nos desafia a confiar em Deus. O Salmo 46 é esse salmo de refúgio e de fortaleza, e que nos mostra o único abrigo seguro, que é o Senhor. E esse salmo, ele tem algo de diferente que eu queria que você notasse essa noite. Ele é dividido em 3 momentos, tá? Do versículo 1 ao versículo 3 é a primeira parte do salmo. Do versículo 4 ao versículo 7 é a segunda parte desse salmo. E do versículo 8 ao 11 é a terceira parte. E todas as vezes, todas as partes terminam com a mesma frase. Como é que diz aí? O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, isso nos leva a pensar 3 coisas aqui. Primeiro, quem é Deus? Versos de 1 a 3. Primeira coisa aqui, a proteção do Senhor. Deus é o nosso refúgio. Eu não sei se você observou aqui, mas esse salmo, ele traz essa ideia. Durante 3 vezes o salmista diz: o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O que o salmista quer nos ensinar aqui? Primeira coisa, verso 1. Refúgio era algo em que, quando as pessoas fugiam, elas encontravam para se guardar ou se proteger de algo ou de alguém que trazia perigo à sua vida. Então a pessoa encontrava um lugar onde ela se refugiava, onde ela entrava. E depois, fortaleza, em que ninguém mais poderia entrar, mas se tornava algo em que ele mesmo iria confrontar o seu inimigo. É isso que o salmista está dizendo. Deus é o nosso refúgio, onde nós nos encontramos dentro dele, ou nele, e a nossa fortaleza para vencer nossos inimigos. Quais as aplicações tem para nós esse primeiro texto aqui, esse primeiro pedaço de texto de 1 a 3, com relação à pandemia? Jesus, escrevendo no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, ele fala que no final dos tempos haveriam muitos terremotos, haveriam muitas catástrofes, muitas epidemias em vários lugares do mundo, e teríamos grandes sinais dos céus que falariam da vinda do Senhor. E é exatamente isso que nós estamos vendo em nossos dias, irmãos. Mas ele também disse palavras para nós, para que nós não tenhamos tanto medo. A intenção de Jesus nesse texto não era trazer medo aos seus ouvintes. Essas palavras,
elas são para nós que somos filhos de Deus, a não ser que você ainda não tenha feito a sua decisão junto a Jesus, mas para todos aqueles que são salvos, essas palavras elas devem inundar o nosso coração com muita confiança. Confiança de que Deus, Ele continua a cuidar de nós. O versículo 18, especialmente de Lucas 21, diz assim: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. O que isso nos ensina? Que apesar de toda a calamidade, de toda a pandemia, de todas as coisas que têm acontecido, sejam elas quais forem, as nossas vidas estão sob os cuidados de Deus. Nada pode acontecer sem que isso seja permissão do Senhor. Portanto, o que está ao nosso alcance para fazer nesse momento, a gente precisa fazer. Nós vamos tomar todos os cuidados necessários para vencer mais essa dificuldade em nossa vida. Mas a gente não deve esquecer de que Deus é o nosso refúgio, de que Ele é a nossa fortaleza. E é nele, tão somente nele, que nós devemos nos refugiar. Nós não precisamos, irmãos, e nem devemos viver dominados pelo medo. De maneira nenhuma. Quando nós nos sentimos acuados por as circunstâncias, a gente perde a visão de quem é Deus. Nós não precisamos ficar intimidados com essas coisas. Deus é o nosso socorro. Independente da catástrofe que aconteça. Independente das dificuldades que venham sobre nós, o salmista diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Nos versículos de 1 a 3, ele diz que, ele faz algumas citações, por exemplo, verso 2, não temeremos ainda que a terra se transtorne, o monte se abalem, os seios se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e que na sua fúria os montes eles se estremeçam. Então, ele só fala de coisas relacionadas à natureza. Ainda que a natureza se volte contra nós, ele diz, nós não podemos temer. Não devemos temer. Ainda que o terror venha sobre nós, o nosso Deus é poderoso. Mesmo nessas circunstâncias tão radicais, de total vulnerabilidade da raça humana, nós não devemos temer. E sabe por quê, meus amados irmãos? Porque a vitória sobre o medo, ela não decorre da nossa força. A vitória sobre o medo, ela vem porque Deus é a nossa. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que Deus é o nosso refúgio. Em segundo lugar, nós nos perguntamos aqui do verso 4 ao 7, onde está Deus? E o salmista vai nos responder. Onde é que Deus está? No centro do seu povo. No meio do seu povo. Claramente há aqui um contraste que o salmista faz entre as agitações e a agressividade dos mares, dos ventos, isso eu li no versículo 2 e 3, e no versículo 4 a 5 ele fala sobre algo que é calmo. Ele termina o versículo 3 falando de tumulto, falando da fúria dos montes, e aí ele começa o versículo 4 assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Calmo. O santuário nos montes do Altíssimo. Calmo. Então o salmista tenta nos mostrar aqui que onde Deus está, que é no meio do seu povo, todo aquele vendaval termina. Todo aquele mar revolto se acalma. O salmista nos ensina aqui que aquela agitação, que aquela agressividade das águas não chegará até o seu povo. Que o seu povo está protegido porque Deus está ali e tudo aquilo que ele criou. É por isso que ele repete no verso 7 e 11, o Senhor dos Exércitos está conosco. Quantas pessoas nesses dias têm se perguntado, será que Deus realmente está conosco? Se ele está conosco, por que que ele tem deixado essas coisas acontecerem? Deus protegeria Jerusalém, como ele fez na época de Senaqueribe. Ele guardou o seu povo, ele humilhou aquele monarca e hoje também ele tem o controle de tudo em suas mãos. Irmãos, o que isso nos ensina? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8.
Evangelho, Mateus capítulo 8. Versículos 26 e 27. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse texto nos fala de uma grande tempestade em que Jesus e seus discípulos estavam no barco. E Jesus dormia, diz o texto. Ele estava tranquilo. E ele levanta no meio daquela tempestade, naquele desespero dos seus discípulos, e ele acalma aquele mar e tudo se aquieta. E em tempo de calamidade, perigos de morte como nos rondam todos os dias agora, nós nos lembramos quem é o Deus que nós servimos, irmãos. E ele pode fazer no presente agora as mesmas coisas que fez no passado. Ele é o Deus criador de todas as coisas. É aquele que é fiel, escudo do seu povo. É o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. É o socorro presente nos momentos de tribulação. O povo de Deus, mesmo cercado de inimigos, como estava ali em Judá, na época em que Senaqueribe queria destruir aquele povo, ele tinha alegria no seu coração renovada, porque ele sabia o Deus a quem ele servia. A cidade de Deus simbolizava ali Jerusalém. Quando o texto diz aqui, onde nós lemos, a partir do versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É o povo de Deus, é a igreja de Deus, somos nós. Nós somos guardados por Deus. Deus está no meio do seu povo. Deus está com a sua igreja, mesmo que os inimigos sejam muitos. E mesmo que eles sejam muito poderosos. Mesmo que as nações se enfureçam e os reinos desse mundo se levantem contra a igreja. Cristo é o Senhor da igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por isso, esse texto nos ensina aqui que Jesus está conosco, irmãos. O Deus de Jacó, como ele diz aqui, é o nosso refúgio. Confie na presença inabalável de Deus no centro da sua igreja. O verso 7 diz isso. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E em último lugar, esse texto também faz uma terceira pergunta. O que Deus faz? Nós vimos quem Ele é, em primeiro lugar, nosso refúgio e fortaleza. Em segundo lugar, nós vimos onde Ele está, que é no meio do seu povo. E em terceiro lugar, o que Ele faz? Nos versículos de 8 a 11, que já foram lidos, eles nos ensinam o que Deus faz. Nesses versículos, o salmista demonstra como é que Deus exerce controle sobre todas as coisas. O verso 6, por exemplo, diz assim: Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Verso 8. É Deus quem está destruindo os nossos inimigos. Verso 9. É Deus quem dá basta na guerra e destrói também esses inimigos. Então, no contexto desse salmo, voltando lá para 2 Crônicas 32, Deus destruiu Senaqueribe. Também o exército dele. Destruiu tudo antes que ele invadisse Jerusalém. E sabe por quê? Porque Deus exerce o controle sobre tudo. Porque Deus, ele não é surpreendido por nada. O furor, as estratégias, a inteligência de Senaqueribe, as armas, não representavam absolutamente nada diante do nosso Deus. E uma prova disso é o que foi escrito aqui. O texto lá diz que Deus mandou um anjo. Era um exército enorme, temido por muitas pessoas, com carros de ferro, com muitos armamentos e diversos soldados. Deus mandou um anjo, diz o texto. E esse anjo dizimou todo o exército do rei da Assíria. Quando Deus quis libertar o povo no Egito, Deus mandou um anjo. E esse anjo
matou todos os primogênitos daquela terra, até que o povo de Israel foi liberto. Quando Deus construiu, fez o mundo, a Bíblia diz que ele disse uma palavra: haja luz. E a luz surgiu. Deus não precisa aparecer, surgir, mostrar o seu poder. Foi necessário apenas um anjo e todo aquele exército foi destruído. O que esses acontecimentos celebrados no Salmo 46 nos ensinam aqui nesses versículos? Quais são as implicações para nós hoje como igreja diante da pandemia? De que maneira isso pode nos estimular a confiança em Deus nesse tempo tão difícil? No mesmo texto lá de Mateus 8 que nós lemos, que relata que Jesus acalmou a tempestade, tem uma informação muito preciosa lá. O verso 23 diz assim: então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. O que isso quer dizer? A iniciativa de entrar no barco foi de Jesus. Ele levou seus discípulos àquele barco. Foi ele quem entrou e eles seguiram Jesus ali. Então, Cristo, sendo onisciente, ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele estava plenamente convicto daquele teste que ia acontecer com os seus discípulos. E nem por isso ele evitou que eles fossem submetidos àquele teste. Nem por isso. Aquela prova, ela aconteceu. Ele levou aqueles seus discípulos à prova. Ele era o examinador dos seus discípulos. E conosco acontece da mesma forma. Os problemas, eles não são um sinal de que Deus perdeu o controle das coisas. Eles não são um sinal de que Deus não pode nos salvar. Mas eles são uma prova de que Deus está conosco e Ele quer nos ensinar algo com essas dificuldades. Naquele barco, em meio àquela tempestade, Jesus provou mais uma vez àqueles discípulos que Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos, a ponto deles mesmos dizerem algo muito especial: quem é esse que até os mares e a tempestade obedecem? Quem é esse? Eu acho que às vezes a gente também se faz essas perguntas, não é? Ele até tirou uma soneca, diz o texto lá. Jesus estava tranquilo. Ele estava dormindo enquanto os discípulos estavam desesperados. Irmãos, nada saiu, nada sai e nada sairá do controle de Jesus. Você também é como aqueles discípulos que fica confuso, que fica espantado quando Deus mostra o seu poder, quando Ele faz um milagre na sua vida. Ele é Deus. É disso que nós temos que tomar consciência. A pandemia, ela fugiu completamente do controle dos homens. Eles não têm mais segurança de dar nenhuma informação para nós. Como surgiu, como se prolifera, como se evita. Nem a vacina é 100% garantida. Nós estamos lutando contra um inimigo invisível com as armas que temos. É como se fôssemos lutar com uma onça com uma baladeira. Mas uma coisa é certa, ela não fugiu do controle de Deus. Ele, o Senhor da história, que escreveu a história, tudo o que temos testemunhado não está surpreendendo o nosso Deus. O verso 8, o salmista, assim como num momento de êxtase, de euforismo, ele diz assim: venham, venham e contemplam as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. O povo de Deus é convidado a vir e a ver as obras de Deus. Ele é quem abate aqueles que são poderosos. Ele é quem desbarata aquelas instituições. Ele é quem despede vazios os rios. Ele é quem coloca um ponto final na guerra. Ele é quem impõe uma inesquecível derrota aos seus inimigos. Ele é quem desbarata os exércitos inimigos e quem torna uma sucata todas aquelas armas de guerra. Deus, ao longo da história, derrubou tantos reinos e levantou tantos outros. Os reinos desse mundo, eles sempre passam, irmãos. Os poderosos desse século sempre caem com o sopro do Deus Todo-Poderoso. O Senhor exige a sua própria glória. O salmista conclui essa canção maravilhosa, repetindo essa declaração no verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se aquele que tem
as hostes celestiais, os anjos, sob seu comando. O Deus Todo-Poderoso está conosco. A quem você está temendo? A quem? Em quem você tem confiado? Davi, escrevendo no Salmo 20, versículo 7, ele diz: uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, no nosso Deus. Jamais duvidem que o Senhor tem cuidado de vocês. Milênios passaram, séculos ficam para trás, anos voam com asas, com o vento. Mas Deus continua sendo o único e verdadeiro refúgio na nossa vida. Temos motivos para confiar em Deus, com certeza. E o salmista, escrevendo o Salmo 46, nos ensina as 3 razões que já vimos. A primeira, Deus é o nosso refúgio, o refúgio do seu povo, o lugar onde nos somos guardados. Segundo, Ele está conosco, Ele nos protege, Ele nos faz caminhar com passos seguros. Terceiro, Deus está no controle de todas as coisas e Ele sempre cuidará do seu povo. E eu quero terminar com o versículo que está em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. 2 Crônicas 32, versículos 7 e 8. O rei Ezequias, ele estava prestes a lutar contra Senaqueribe, o grande rei da Assíria. E o povo estava com medo daquele enorme e poderoso exército. E Ezequias não sabia mais o que fazer para que o povo tivesse confiança de que Deus estava cuidando deles. E isso se parece muito conosco hoje. Nós todos os dias temos medo de sair para a rua, medo de falar com alguém, medo de estar no meio do povo, diante do inimigo feroz que está aí fora. Diferente de Senaqueribe, ele é invisível. Mas olha as palavras que o rei acalmou o seu povo. E eu quero que você guarde essas palavras no seu coração também. Versículo 7 de 2 Crônicas 32. Sejam fortes e corajosos. Não temam, nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Que essas palavras também tragam ânimo à nossa vida, irmãos, para que nós não temamos qualquer coisa que seja, mas que confiemos que o Deus, Criador dos céus e da terra, continua a cuidar do seu povo. Vamos orar. Deus amado, aqui estamos nós, Pai, tão felizes porque mais uma vez podemos estar juntos diante da Tua palavra e aprendendo da mesma. O Senhor, que é onisciente, que é todo-poderoso, que conhecia esse momento da história em que estamos atravessando, um momento de tanta dor, de tanto sofrimento para tantas pessoas. Quantas vidas já foram ceifadas? Quantas famílias já perderam seus parentes e amigos? E quantos estão tão atormentados nesse exato momento, com medo do que possa vir a acontecer com outros? Tudo é incerto na nossa mente. Nada se mostra concreto diante de nós. Assim como as dúvidas que estavam na cabeça daquele povo que precisava lutar contra o rei Senaqueribe. Eles tinham consciência, convicção com eles de que seriam derrotados. Mas Ezequias puxa a palavra de Deus, lê a eles e diz: o Senhor dos exércitos está conosco. E o salmista diz que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e que nada pode abalar a nossa fé. Que isso nos guarde a todos os momentos, Senhor. Que não venhamos a ser entristecidos por tudo que tem acontecido. Que possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, como o apóstolo Paulo nos ensina, entendendo que as tribulações que aqui passamos
elas não podem ser comparadas com o bem maior que nos aguarda, que é estar no céu com o Senhor. Obrigado por a oportunidade de estarmos juntos, aprendendo mais da Tua Palavra, e por a Tua Palavra que é viva, que é eficaz e que traz confiança às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. E com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. No Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Queremos agradecer a cada um que nos acompanhou até aqui. Os nossos avisos da semana são: segunda, dia de fortalecer os laços com a família. Quinta, culto de oração com a direção do pastor Mateus. Sábado, Delon com a irmã Teresa e a limpeza do templo com a família do pastor Mateus. Domingo, culto à noite às 6 horas com a direção do irmão Edmar. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.